Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados amigos e irmãos. Você que está conectado conosco na nossa célula online todas as quartas-feiras, estamos aqui através das redes sociais, chegando ao conforto da sua casa para trazermos uma palavra de Deus, palavras de vida eterna ao seu coração, ao coração daqueles que neste momento, como boa terra, recebem essa semente de grande valor e de grande poder. Desde já, louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e convido você a não esquecer de deixar aí o seu curtir, o nosso vídeo, de comentar, de marcar pessoas e compartilhar para que o maior número de pessoas possam ter acesso a estas palavras de vida eterna. Quero deixar um grande abraço a todos os nossos pastores, nossas pastoras, aos nossos discípulos, os líderes, os 12 da primeira e segunda geração, a todos os que estão juntamente conosco nessa responsabilidade de levar este evangelho da graça ao maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigado pela sua vida, que Deus vos abençoe. Queremos também neste momento apresentar diante de Deus a todos os nossos irmãos que estão necessitados das nossas orações. Que nós possamos, numa só fé, num só amor e num só espírito, orarmos uns pelos outros, em especial aqueles que neste momento estão passando por dificuldades na área da saúde, enfim, em todas as áreas da sua vida. Temos os nossos grupos de oração, grupo dos homens, grupo das mulheres, onde temos dezenas de pessoas que estamos orando, intercedendo, e o Senhor tem sido bom para conosco, respondido às nossas orações, intervindo na vida de cada uma dessas pessoas, manifestando o seu poder e a sua glória. Então, convido você a orar, em especial nossa querida irmã Magda, que ainda está hospitalizada, que ela possa superar segundo a vontade do Senhor, nosso querido irmão Paulo, a irmã Cláudia, da mesma forma, que se recuperem plenamente, possam estar juntamente conosco, louvando ao Senhor. Nosso querido irmão Paulo Semin, também da mesma forma, em o nome de Jesus. E nessas três pessoas em especial, todos os demais que nós estamos orando, intercedendo. E você aí na sua casa, orando pela sua casa, pela sua família. Nossos queridos irmãos lá em Cidreira, que estão sempre nos acompanhando, seu Eli, a Dona Maria, em o nome de Jesus, oramos pelas suas vidas também. Que o Senhor conceda saúde, paz, cada vez mais e mais a vida de vocês, a toda a família, em nome do Senhor Jesus. Ao meu avô também, que Deus os abençoe, a minha avó, a Hélida, meu avô Barros, a Adri, o Neide ali, que estão cuidando ali dos meus avós, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu oro e intercedo pela vida de vocês, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor então? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez te damos graça por esta rica e maravilhosa oportunidade que tu nos dá. Obrigado, Senhor, por poder estar, Senhor, na casa desta família, na casa dos meus irmãos, trazendo, Senhor, esta palavra do reino, essas palavras de vida eterna, que nesta noite, Senhor, estaremos, Senhor, a Deus, ouvindo, Senhor, e aprendendo e consolidando, Senhor, essas verdades, Senhor, eternas em nossos corações, para que não sejamos enganados por nada e por ninguém. Assim, Senhor, abençoamos a vida, Senhor, de cada lar, de cada família, de cada homem, mulher, jovem e criança que está, Senhor, a Deus, conectado neste momento de forma ao vivo ou assistindo posteriormente esta ministração. Porque sei, Senhor, que tu não te detens a tempo e nem a distância. Tu estás em todos os lugares, em todo o tempo, ó Pai. Tu és o único, onipotente, onisciente, onipresente. Não há outro Deus além de ti. E a todos esses que representamos neste momento, que oramos neste momento, pelas autoridades constituídas, pelas autoridades espirituais, pelos pastores, as suas famílias, as células, os líderes de célula, os 12 da primeira e da segunda geração. Oramos, Senhor a Deus, pelas famílias que estão, Senhor a Deus, pedindo oração e necessitando neste momento. O nosso querido pastor Adriano, também da mesma forma, ministramos diante de ti, ó Deus, a sua vida e pedimos o milagre, a intervenção segundo a tua vontade, em o nome de Jesus, que somente a tua vontade seja feita sobre a vida deles, sobre a vida daqueles que estão hospitalizados, da Magda, do Paulo, Senhor, ó Deus, da vida dos nossos irmãos, Senhor, o irmão Paulo, a irmã Cláudia, enfim, a cada um deles, ó Pai, ministramos, Senhor, ó Deus, somente o teu querer e a tua vontade será prevalecido em nome de Jesus. Repreendemos o espírito da morte, repreendemos todo o atrapalho, tudo que não provém de ti, em nome de Jesus. Toda obra do inimigo não prosperará na vida daqueles que pedimos e oramos e colocamos diante do Senhor, da nossa família universal, da nossa família local, em nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, a Deus, muito obrigado por cada pessoa, por cada família que neste momento, Senhor, está nos assistindo, que sejam alcançados, Senhor, e que a tua paz repouse sobre cada lar, que o teu Espírito repouse sobre cada lar neste momento, na mente, no coração e na vida de
cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito roubador da palavra, o espírito do atrapalho, o espírito, Senhor, de perturbação, em nome de Jesus. E nos conceda sabedoria e entendimento para que possamos, Senhor, a Deus, andar e viver da melhor forma, compreendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade tua para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então vamos lá, pessoal. Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Nós que estamos na nossa série, a nossa série As Parábolas de Jesus. Então quero que você olhe aí essa imagem. Do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar o tesouro escondido. Acompanhe aí comigo, veja essa imagem aí, ó. O tesouro escondido, as parábolas de Jesus. Vamos entender um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus, lembrando que nós estamos aí numa série, as parábolas de Jesus, são aproximadamente 40 parábolas, então teremos muito conteúdo, muito material, muita palavra de Deus, muita consolidação das verdades eternas para as nossas vidas através dessas parábolas. São coisas do mundo espiritual que nós não compreendemos, que o Senhor revela a nós através das coisas naturais que compreendemos, que entendemos. Isso é maravilhoso e lindo. Então, nesta noite, as parábolas de Jesus, o tesouro escondido, é a nossa série, que nós estamos fazendo. E nós temos aí essa imagem, e veja comigo ali, ó, alguém ali cavando, achou um tesouro escondido. Então, esta é a parábola nesta noite, o tesouro escondido. Leia comigo o que escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ok, veja mais uma pequena parábola com um enorme significado, onde Jesus não traz a explicação diretamente dela, assim como algumas que ele trouxe na sequência a explicação, deixando para que nós pudéssemos estudar e interpretar segundo a palavra, não é segundo o nosso entendimento, mas segundo a palavra de Deus. Aqueles que leem, aqueles que têm uma consciência da palavra desde Gênesis até Apocalipse. Então, para isso, nós estamos aqui trazendo essa série, as parábolas de Jesus, para que você compreenda coisas que talvez você não compreendeu até esse exato momento. Então, vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra, veja nessa próxima imagem, que é a apropriação do mundo. Vamos ver o que interpretamos desta parábola de Jesus, a apropriação do mundo, entre parênteses. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo 38, diz assim, ó: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, nós já entendemos, dentro desta parábola do tesouro escondido, o que simboliza, o que significa o campo. O campo, a própria palavra nos responde, ela nos mostra que o campo é o quê? É o mundo. Aonde nós vivemos, a terra é o mundo. Então, nesta parábola do tesouro escondido, nós já entendemos que o mundo é o campo é o mundo, ok? Então, vemos ali, a primeira informação é que este homem, ele está se apropriando do mundo, se apropriando do tesouro que ali está naquele campo, ok? Então, vamos lá. Veja o que escrito está em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo, o campo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em 2 breves versículos que lemos, já compreendemos boa parte desta parábola no quesito tesouro escondido. Um homem que, achando um tesouro em um campo, esconde aquele tesouro, vende tudo o que ele tem e se apropria de
todo aquele campo. Em 2 versículos nós compreendemos que o mundo é o campo, que o campo é o mundo, e também já compreendemos, vende tudo o que tem e se apropria deste mundo. Como nos revela João, o que Deus fez? Deus amou o mundo de tal forma e de tal maneira que ele entregou, ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo significa tudo, né? Então ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? Então, assim inicia essa compreensão e esse entendimento desta pequena parábola com grandes verdades e ensinamentos para a nossa vida, consolidação da nossa fé e principalmente daquilo que está designado para aqueles que creem na palavra do Senhor. Veja o que nós colocamos aqui também, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8 ao 10, diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma forma eu extorqui alguém, alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: Hoje é que houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. Amém? Compreendeu então? Com essas 3 referências bíblicas, a essência desta parábola de Jesus, o tesouro escondido? Vamos mais? Temos mais ainda. Então, nesses 3 versículos, nós já deslumbramos a direção, o entendimento e compreensão que o Senhor Jesus, de forma simples, singela, ensinava naquela época, desvendando as verdades do reino de Deus em coisas que as pessoas não poderiam conhecer do reino de Deus, para que elas compreendessem através dos exemplos que ele usava, que eram do seu cotidiano. Vamos lá. Quem é o tesouro escondido? Vamos ver ali, ó. Essa imagem, você já tem uma imagem aí que já diz muita coisa, porque esse sempre é a minha intenção, sempre é a minha compreensão pelo Espírito Santo de Deus, através desta minha dedicação, através desse meu trabalho que eu faço com muito amor e carinho, colocando imagens que possam falar por si só, imagens que pessoas possam compreender e entender. Então, nesta imagem, nós já vamos aqui entendendo quem é esse tesouro escondido? O que é esse tesouro escondido? Vamos lá? Escrito está em Êxodo, capítulo 19, versículo 3 ao 6. Acompanhe comigo aí, ó. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Oh, glória, que lindo, né? E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vou ler novamente. Vocês serão o meu tesouro pessoal de dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Meu Deus, veja que lindo isso. Você compreende então quem que é o tesouro escondido? Claro, nós conhecemos da palavra de Deus, a palavra por si só, ela se revela de Gênesis a Apocalipse. O que precisamos é pedir ao Espírito Santo, o que precisamos é meditar na palavra, ler a palavra, mesmo que não entendamos e não compreendamos, no momento oportuno o Espírito Santo colocará em cada lugar a revelação da palavra, o entendimento da palavra. Lemos uma parábola que, de simples modo, para muitos a compreensão, como eu mesmo já falei, inclusive, o que é o tesouro? É Jesus. E aquele que conhece a Jesus, ele vende tudo para aceitar Jesus. Claro, isso seria maravilhoso quando olhamos para a parábola apenas de forma pessoal, de forma única, mas quando unimos todas as parábolas que foram e as que nós vamos ver ainda, nós vamos ver que elas estão todas interligadas em um mesmo assunto, em um mesmo propósito e projeto, que é o reino de Deus ser
trazido às nossas mentes e corações, o plano de Deus para as nossas vidas. Então, quando olhamos somente a parábola, interpretamos uma coisa, mas quando olhamos todas as parábolas interligadas, conjuntamente com o que a palavra de Deus nos revela de Gênesis a Apocalipse, nós temos a melhor interpretação e a melhor direção do que Deus tem para mim e para a sua vida. Como nós lemos aqui, quem que é este tesouro? A palavra de Deus mesmo nos revela que o tesouro de Deus é Israel. É Israel. Israel é o tesouro de Deus que estava escondido, em que foi achado e escondido, e no momento oportuno também voltará a resplandecer. É isso que nós vemos e vamos ver nessa pequena parábola. Israel, que passou por quase 2000 anos numa diáspora, né? Um povo sem terra, que foi mantido por Deus, foi mantido de forma milagrosa por Deus, não perderam a sua língua, não perderam a sua cultura, não perderam a sua fé, e que em 1948 se tornou novamente uma nação com pouco mais de 70 anos agora como região. Então veja bem, um tesouro que estava escondido e que vai aparecer ainda. Mas vamos seguir aqui, você vai entender mais ainda. No Salmo, capítulo 83, versículo 3, olha o que nos diz o salmista. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Ok? Então, apenas consolidando esse entendimento. São dezenas as passagens que revelam que Israel é o tesouro de Deus, a noiva de Deus. Ok? Salmo capítulo 135, versículo 13 e 4, olha o que nos afirma também o salmista. Louvem o Senhor, pois o Senhor ele é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável, porque o Senhor escolheu a Jacó como seu tesouro pessoal. Amém? Então, consolidado esse entendimento, compreendendo e interpretando esta pequena parábola de Jesus, o que ela quer nos dizer, para nós que somos ocidentais, a gente compreende de forma simples, apenas de forma focada em uma parábola. Mas para aquela época, para os discípulos daquela época, era muito comum eles compreenderem de forma muito rápida estas parábolas, porque eles estão vivendo a história está se revelando a eles naquele exato momento. Então para eles era muito mais fácil compreender através das referências comparativas que Jesus faz e das informações que eles já tinham consolidados na sua mente e coração, no sentido promessas de Deus ao seu próprio povo Israel, ok? Vamos seguindo aqui então, já compreendemos que a terra é o mundo, né? Aquele campo é o mundo, que nós vimos nas demais parábolas também. Já entendemos e compreendemos que este tesouro é Israel. Então vamos ver aqui, veja comigo esse próximo slide. Os povos do mundo. Agora você vai entender aquela parábola, ou melhor, aquela palavra de Deus, quando ele libera a Abraão, dizendo, benditas serão as nações da terra através da tua descendência. Abraão, pai de multidões. Amém? Então a palavra por si só se explica. Veja aí várias nações representadas através dessas bandeiras. Então são aí quase 200 nações no mundo, um pouco mais, um pouco menos aí. Vamos lá? Escrito está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47 ao 53, assim. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Preste bem atenção nisso. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Ai, está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Os sacerdotes, os fariseus, que eu ministrei na última célula, né, sobre isso, cuidado com o fermento dos fariseus. Aqui estão os fariseus articulando o quê? A morte de Cristo Jesus. Eles veem que Jesus entrou em Jerusalém, né, naquela momento glorioso, as crianças adorando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e a multidão com palmas nas mãos e deitando as palmas, deitando seus lençóis para que Jesus pudesse passar ali com aquele
com aquela jumentinha. Nesse exato momento aqui, sabe, o milagre que aconteceu foi o milagre da ressurreição de Lázaro. Então, quando os fariseus viram que ele estava fazendo sinais miraculosos, e Lázaro era um homem influente naquela época, um homem rico, um homem influente, então todos que estavam ali estavam crendo que Jesus, de fato, ele poderia ser o Messias. Ele era muito mais do que um profeta, muito mais do que alguém que eles imaginavam que estava enganando o povo. E os fariseus se reúnem, e nessa reunião eles começam a discutir. Se nós deixarmos, se nós permitirmos que este homem continue fazendo esses milagres, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão crer nele, vão acreditar nele, e Roma vai nos tirar da nossa posição. Vai nos tirar da nossa posição. Olha a preocupação que eles têm. E vai nos tirar a nossa nação, porque os fariseus tinham também esta fé, a nacionalidade de Israel. Eles eram tementes e seguidores assíduos da lei de Moisés, né? Então eles tinham essa nacionalidade, eles tinham esse fervor nesse sentido. Então eles dizem, olha, vão nos tirar, os romanos vão nos tirar da nossa posição e vão nos tirar a nossa nação. E olha o que eles dizem aqui, ó. Então um deles, chamado Caifás, pega esta revelação aqui, ó, que naquele ano era o sumo sacerdote. Naquele ano era o sumo sacerdote. Quem leu e já estudou, já ouviu ministração sobre isso, entende que de ano em ano, um era escolhido como o sumo sacerdote. Ele se preparava para fazer aqueles sacrifícios de ano em ano apenas uma vez só, e ia até o Santo dos Santos. É aquele que representava, né, todo o povo diante de Deus. Olha que interessante isso. Então, naquele ano, quem era esse sumo sacerdote? Era Caifás. E Caifás se levanta nesta reunião e ele diz essas palavras: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Olha o que ele está dizendo. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E naquele dia em diante resolveram tirar a vida de Jesus. Meu Deus do céu, olha que lindo isso aqui. Então nós vamos compreendendo e entendendo que da nação, do tesouro que é Israel, da nação de Israel, haveria de morrer alguém por todas as nações, por Israel e por todas as nações. Vai entendendo essa compreensão, vai recebendo esta revelação nesta noite, o que esta parábola nos mostra, o que esta pequena parábola nos aponta, consolidando o plano de salvação de nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuando aqui? Vamos lá? Os povos enxertados, né? Você teve ali a referência de João. Veja aí, eu coloquei uma imagem de enxerto. Nós aqui na nossa região que trabalham com a viniticultura entendem, compreendem muito bem, e de outras plantas, né, de outras frutas, entendem muito bem sobre enxerto. Então vamos falar sobre enxerto aqui. Jesus morreu por Israel e também morreu pelos demais povos. Vamos ver? Olha o que escrito está em Romanos capítulo 11, versículo 11 ao 21, diz assim: os povos enxertados. Esta parábola também nos mostra isso, nos aponta para isso. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Aqui é o apóstolo Paulo trazendo este entendimento e esta compreensão, dizendo assim, olha, Israel fez o que fez com Jesus, acabou não crendo em Jesus, crucificando Jesus, sim, matando Jesus, sim, mas isso foi porque o próprio Deus estabeleceu este caminho. Sabe para quê? Para alcançar os povos gentios, para alcançar você. E aqui ele está trazendo toda a explicação. Leia depois todo o capítulo de Romanos 9, 10 e 11, e você vai ter essa compreensão como eu estou colocando aqui. E ele continua dizendo assim, ó, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso,
riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Estou falando a vocês, gentio. Visto que eu sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Naquele momento, naquele período. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Olha que lindo isso. Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, enxertado, né? Foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, da raiz, que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, não creram em Jesus. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, dizendo a todos nós, aos povos gentios, dizendo, olha, realmente a oliveira, o tesouro escondido, a oliveira, é Israel. E ela foi cortada porque ela não creu em Jesus, mas a sua queda, por ela ter sido cortada, foi provisão de Deus para que os povos gentios fossem enxertados nesta oliveira. Então, pelo período que os gentios, né, como é conhecido, né, o período, o momento, o tempo dos gentios, vai se findar. Então, neste momento, o povo, nós, os gentios, foram enxertados na oliveira Israel. Ok? Olha o que nos diz Romanos capítulo 9, versículo 3 ao 5. O apóstolo Paulo dizendo, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção dos filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Bendito para sempre. Amém. Leia todo o capítulo e você vai ver claramente a importância de Israel no projeto, no plano de salvação, na economia de Deus para a salvação do mundo, para ligar o homem novamente ao Pai. Então, nós não devemos nos orgulhar demais menosprezando Israel. Muitos teólogos, muitos pais da Revolução Teológica, nesse sentido, né, da Reforma, são contra Israel. São contra Israel. Porque eles mataram Jesus, aquela coisa toda. E o apóstolo Paulo deixa muito claro, diz, olha, vocês devem considerar Israel, amar Israel, respeitar Israel. Por essa razão, por esse motivo, orai pela paz de Jerusalém. Bem-aventurados são aqueles que oram por Israel, que abençoam Israel. Então o apóstolo Paulo nos dá esta visão que realmente o tesouro é Israel, nesse sentido. Porque deles procede as promessas, os patriarcas, inclusive a linhagem humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, para que consolide mais o entendimento da parábola que Jesus explicou naquele momento do tesouro escondido. Siga comigo aqui, ó. 3 povos unificados por e para um só Deus. Veja nesta imagem, quero aqui dizer através dessa imagem, todos os povos da terra, ali como um mapa mundi nas mãos dessa mão pintadas ali, que estão sendo, no meu entender, que eu quero que você compreenda e entenda, 3 povos unificados por e para um só Deus, adorando a Deus, servindo a um único Deus. Todos os povos da terra, todas as nações da terra. Siga comigo aqui, para nossa compreensão. Olha que estou estabelecendo aqui esse entendimento.
o tesouro escondido, 3 povos unificados. O tesouro Israel. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 e 4, nos mostra claramente no livro de Revelações, no futuro, que vai ainda acontecer. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Então, para Deus, existem apenas 3 povos. De que forma? Aqui colocando o primeiro povo, o povo de Israel. Então nós olhamos que naquela parábola Jesus está mostrando que aquele tesouro escondido é Israel, que vai ficar escondido por um tempo e depois vai ser reestabelecido novamente. E no livro de Apocalipse nós temos essa afirmação, quando o apóstolo João tem a revelação que os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, estão ali segurando os 4 ventos, para que não danifique a terra. Quando eles forem liberados para isso, o anjo novamente tem uma informação e uma direção dizendo, olha, não danifiques ainda, até que sejam selados os 144.000 da tribo de Israel, da nação de Deus, do povo de Deus, desse tesouro escondido. Então, 144.000 são pessoas que vão ser seladas pelo próprio Deus nas suas testas, na sua consciência de Deus, que servem e temem a Deus e reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então são 144.000, 12.000 de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Se você ler todo o contexto, você verá que haverá a salvação direta dessas 144.000 pessoas, 12.000 de cada tribo. Não será de forma literal, apenas esse 12, ele simboliza um número X de pessoas que estará determinado somente no coração e na consciência de Deus, ok? Aí, nós vamos agora conectar todas as parábolas, porque é isso que é o lindo da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Todas as parábolas estão interligadas. Nós temos aqui a parábola do tesouro escondido, depois da parábola do tesouro escondido de Mateus capítulo 13, nós vamos ter a parábola da pérola, e na sequência da parábola da pérola, nós teremos a parábola da rede, da grande rede, que ela pesca variedade de peixes. Então, esses 3 parábolas simbolizam a primeira parábola do tesouro escondido, já nos mostra e nos simboliza que é Israel. A parábola da pérola nos mostra que é a igreja, e a parábola da grande rede com grande variedade de peixe nos mostra que é as nações gentílicas, os gentios que vão ser salvos de todas as nações do mundo, que são provenientes de Israel, porque benditas serão as nações da terra por tua vida, ó Abraão, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então agora você compreende e entende o tesouro escondido. Abençoadas são todas as nações da terra através do crente Abraão. Amém? Então, aqui, para que você entenda, e nós vamos estar falando nas demais parábolas, não vou explicar tudo agora, mas você entenda que esse tesouro escondido está nos mostrando os povos, os 3 povos que na visão de Deus serão bem trabalhados, cada um deles ao seu tempo, e que serão unificados em um único povo, o povo de Deus, cada um ao seu tempo. O primeiro, que é Israel, que nos revela Apocalipse capítulo 7. O segundo, que é a Igreja Universal, a igreja que Cristo a constituiu através dos seus apóstolos, né? Ali em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante, você vai ver ali a primícia que vai ser tomada e depois a seara que vai ser ceifada. Ali é a igreja de um todo. E depois nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, os gentios que estarão diante do trono branco, quando naquele momento, que é ali descrito como o juízo final, ali eles estarão diante de Deus. Será lido o livro das ações, e depois será lido o livro da vida. E aqueles que estiverem no livro da vida entrarão na eternidade com Deus. Se os seus nomes não estiverem no livro da vida, não entrarão na eternidade de Deus. Ali serão os gentios
salvos, ok? Eles estarão debaixo de propósitos de Deus em povos gentílicos, mas o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Em outro momento estarei pregando unicamente só sobre o livro das ações e o livro da vida, para que você compreenda melhor. Mas acompanhe as nossas próximas células online, que nós vamos estar falando na próxima célula sobre a pérola, ok? Sobre a parábola da pérola e a parábola da grande rede que pega grandes peixes. Essas 3 parábolas estão nos falando desses 3 povos que vão ser unificados. Já deixei aqui a deixa, mas tem muito mais ensinamento e compreensão para nós consolidarmos estas grandes verdades em nosso coração. Amém? Então, nesta noite você ouviu a parábola do tesouro escondido. Um único versículo. Assim nós compreendemos, assim nós interpretamos pela palavra apenas. E queremos que você entenda, avalie, compreenda e receba no seu coração, se assim você entender e compreender, que é o Espírito Santo de Deus que está nos revelando o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra e o futuro que vai acontecer, ok? Então todas as parábolas estão interligadas. Nos acompanhe, esteja conosco na próxima quarta-feira, que nós vamos estar falando sobre a parábola da pérola. Linda esta parábola e você vai ter compreensão claramente de quem é esta parábola. Nós já demos aqui uma deixa, mas só para você compreender, então. Tesouro escondido é Israel, a pérola é a igreja e os peixes que são colhidos pela grande rede, que é o evangelho, esses são os gentios que vão ser salvos lá no trono branco, ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Reforçando aí, estamos pedindo a vossa oração, a vossa intercessão a todos para o nosso encontro com Deus, que vai acontecer agora sexta-feira, encontro com Deus dos homens. Então, você que ainda não decidiu, decida rapidamente, porque temos poucas vagas. Já estamos praticamente com as vagas lotadas pelo ambiente que nós temos, um número limitado de pessoas que poderá participar, então já estamos praticamente com as vagas lotadas, mas quem sabe, se você decidir rápido, ainda podemos estar encaixando você. Então decida já, ouça a voz do Senhor e decida ter das maiores experiências da sua vida, um encontro com Deus. Não tenho dúvida que será maravilhoso, será tremendo na sua direção. Amém? Então esteja orando por nós, intercedendo por nós, que nós vamos estar ali neste momento maravilhoso, ministrando diante do Senhor esta maravilhoso encontro com Deus, ok? Domingo nós não teremos o culto da manhã porque estaremos no encontro com Deus dos homens, e no próximo domingo também não teremos culto pela manhã porque teremos o encontro com Deus das mulheres. Então teremos somente o culto das 18 horas, que é a volta do encontro. Então convido vocês a estarem conosco aqui de forma presencial, mantendo todos os protocolos de segurança, máscara, álcool em gel, distanciamento. Então temos aqui um espaço amplo, podemos dentro do limite aceitável, podemos ter aqui, graças a Deus, praticamente toda a nossa igreja. Então gostaria que você viesse, que você prestasse atenção aos protocolos e esteja aqui conosco para cultuar ao Senhor na volta do encontro dos homens, na volta do encontro das mulheres, no domingo às 18 horas, ok? Então conto com você, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, marque pessoas para que elas possam ter acesso às palavras de vida eterna. Se você ouviu somente essa ministração, ouça as parábolas anteriores das outras células, ok? Então, esteja conosco no próximo culto. Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém.